Eu quero ocupar a tribuna nessa quinta-feira para falar um pouco de uma questão que me tem sido cobrada no episódio da mobilização dos policiais militares e dos bombeiros pela PEC 300, que é: qual é o papel do deputado numa mobilização como essa? Qual é o papel? Primeiro, que eu acho que o papel que cada parlamentar desempenha em cada uma das demandas que toma para si, sejam lutas, mobilizações, ações jurídicas, o papel desse deputado está determinado por opções políticas que ele faz, pela sua localização social. E eu gostaria de dizer aqui que eu não tomo para mim como uma verdade geral e universal que eu deva me comportar frente aos movimentos sociais que vêm a essa casa buscando os parlamentares, buscando nos parlamentares uma intermediação, enfim, alguma forma de ação política que possa ajudar e potencializar as suas lutas, que eu não tomo isso de forma formal. A minha ação política até agora tem sido essa, na luta dos policiais militares e dos bombeiros, na luta dos trabalhadores da saúde, na luta dos profissionais da educação, na luta dos trabalhadores do Comperj. Eu sou o tipo de parlamentar que faço uma opção política de não só fazer um discurso inflamado aqui na tribuna, mas também de estar presente em cada um dos momentos aonde essas lutas, aonde essa mobilização, aonde as intermediações vão se dando, e vão compondo aí um arco, digamos assim, de ações que levam ao resultado. Eu acompanho até o resultado, seja qual for esse desfecho, independente se essa ação vai me trazer votos, se essa ação vai ser bem falada pela mídia, se essa ação vai ser aplaudida pelos formadores de opinião. O meu compromisso primeiro são com os trabalhadores, certo, que estão buscando em mim, como parlamentar, um apoio, uma solidariedade, uma ação política mais contundente, no sentido de resolver uma demanda. Então, esse é o papel que eu tomo para mim. Respeito todos os parlamentares, que agem de maneira diferente frente às demandas que são colocadas, fazem as suas opções. A minha é essa. E aí, frente a isso, é que eu volto na tribuna hoje para falar da situação, não só do Cabo Daciolo, que permanece preso hoje de forma irregular, arbitrária. E quando eu falo isso, eu estive hoje na Defensoria Pública, estive hoje na Justiça Militar, tenho acompanhado os advogados que estão tomando aí a defesa de vários trabalhadores, do Daciolo e de outros mais, e não fica em pé, se falou tanto em Constituição aqui, se defendeu tanto a Constituição quando foi para criminalizar os trabalhadores, mas qualquer um com o mínimo de honestidade intelectual que pegue os processos, que pegue todas as peças que foram produzidas até agora contra o Daciolo e os outros trabalhadores, vai ver que nós estamos vivendo um verdadeiro hiato dentro do que seria o Estado Democrático de Direito. Nós estamos vivendo um momento de exceção, de todas as normas, enfim, de todas as regras. Começa, por exemplo, eu acho que é importante falar que a possibilidade da montagem dessa verdadeira fraude processual no caso desses trabalhadores, do Daciolo, que continua preso, e daqueles que foram presos em Bangu 1, junto com ele, que saíram, e que hoje estão, durante esse processo do Carnaval, respondendo a inquéritos, a IPMs, a conselhos de justificação, de forma sumária, porque a orientação que o governo dá hoje é que esses trabalhadores teriam que ser expulsos das suas corporações até o início da próxima semana. E aí, para isso, o governador Sérgio Cabral, soltou um decreto, o 43462 de 2012, que traz um vício de iniciativa, ou seja, tremendo, porque ele muda toda uma orientação que existia anteriormente, Tem aqui, não dá tempo de eu ler tudo, enfim, mas tem aqui claramente colocado pela Defensoria Pública da inconstitucionalidade desse decreto, na medida que ele esbarra com preceitos constitucionais que garantiriam a esses trabalhadores
né, que esses preceitos só pudessem ser mudados a partir de uma lei votada por essa casa, pela Assembleia Legislativa. E aqui está tudo bem, não interessa que o governador passe por cima da Assembleia Legislativa, né? Aqui está tudo bem. Mas digamos que ele faça o decreto, que se considere que esse decreto é constitucional. Mesmo que esse decreto fosse constitucional, ele não deveria poder retroagir, né, para culpabilizar, para punir, né, e para expulsar esses trabalhadores da Polícia Militar e os trabalhadores do Corpo de Bombeiros. Mas é exatamente isso que está acontecendo. Enquanto nós, do Parlamento, estamos sentados aqui nessa quinta-feira, né, aqui esperando, falando na tribuna sobre as demandas, esperando a ordem do dia, né, cumprindo com a nossa tarefa nesse dia de hoje, lá na Auditoria Militar, os vários militares, nesse momento, estão lá, eu estive lá agora de manhã, né, estão lá respondendo a inquéritos de forma sumária, onde toda a legalidade está sendo jogada na lata do lixo, né, com vistas a serem colocados para fora da corporação. Nós estamos vivendo essa situação de exceção e nós estamos aqui, né, fazendo de conta de que realmente, né, existe uma democracia no nosso Estado. Né? Existe sim uma democracia no nosso Estado, né, para os ricos, para os poderosos, para aqueles que fazem parte, né, desse grande conluio administrativo, político, partidário, né, que hoje é feito aí pelo governador Sérgio Cabral, pelo seu PMDB, né? Mas objetivamente o que está acontecendo lá na auditoria, né, deveria ser olhado. Primeiro, nós há poucos, sei lá, acho que não tem um mês, teve uma grande solenidade aqui, que vieram várias autoridades, vários coronéis do Corpo de Bombeiro, coronéis da Polícia Militar, enfim, várias figuras do meio judiciário, que foi uma medalha dada aqui, né, pelo deputado Flávio Bolsonaro, ao defensor público Luiz Felipe Drummond. Foi aqui, fartamente homenageado pela casa, se sentou aqui na mesa, né, foi aplaudido, várias intervenções a favor dele. Pois bem, o Luiz Felipe, que é defensor público e que estava tomando o caso dos bombeiros desde o primeiro momento dos 439, não só, né, foi insultado, agredido dentro do batalhão de choque do Corpo de Bombeiros, né, mas também foi, assim, afastado do caso. Né? O defensor público que estava na linha de frente da defesa dos bombeiros, de repente, não mais do que de repente, foi afastado. Né? Tiraram o Luiz Felipe, foi colocado lá na Zona Oeste, lá em Bangu, né? E não pode mais estar trabalhando aí nessa questão da defesa dos bombeiros. Houve caso de prisão sem flagrante, sem mandato, presos incomunicáveis, né? Uma série de figuras, né, que muito próprias da época da ditadura militar, muito próprias de procedimentos de exceção, que estão acontecendo nesse momento. E a gente não se dá conta da gravidade disso que está acontecendo nesse momento e não se dá conta de como que é necessário dizer não a isso e defender esses trabalhadores, né? Porque o que está se fazendo aqui, na verdade, hoje, contra esses trabalhadores, amanhã pode se voltar contra qualquer um, contra qualquer parlamentar, contra qualquer membro do judiciário, porque se tem uma coisa que o senhor Sérgio Cabral não sabe, né, é ser muito fiel a ninguém, não. Ele esteve até hoje de braço dado com os bicheiros, porque ele tem 2 mandatos, até hoje ele esteve junto com todos os bicheiros do Estado que estavam lá patrocinando, né, as escolas de samba. De repente, não mais que de repente, ele já não está mais muito a favor, não. Deu declarações dizendo que não, agora tem que profissionalizar, entendeu? Antes estava junto, no mesmo camarote, né, fazendo, né, enfim, vista grossa a qualquer tipo de irregularidade. Agora, de repente, esses sócios antigos passam a ser vinculados ao crime internacional e não sei o que, não sei o que. Não tem responsabilidade nenhuma o governador Sérgio Cabral de se relacionar durante esse período todo e agora, de repente, ele descobrir que tem vinculações com não sei o que, com crime organizado internacional, né? Então, assim, depende, né, depende para onde que vai os ventos, a necessidade de profissionalização do futebol, do samba. Eu acho engraçado as pessoas virem aqui falar bem do carnaval, legal, falar bem do carnaval da Ibope, falar bem do carnaval, pós-carnaval, milhões de pessoas na rua, é muito bom falar bem do carnaval, legal. Agora, vamos abrir o olho para o que está acontecendo aqui. Vamos abrir o olho porque está acontecendo aqui. Não se pode pegar as coisas do senso comum, as coisas que as pessoas defendem, as coisas que as pessoas gostam, para encobrir essa situação que está colocada. Eu quero dizer aqui,
que houve um verdadeiro flagrante montado contra esses trabalhadores, né? Essa criminalização que se fez lá na Bahia, que começou na Bahia, dizendo que fez, que queimou ônibus, que queimou carreta, que fez não sei o que e tal. Ninguém até hoje viu aonde está o ônibus queimado, ninguém até hoje viu aonde está a carreta queimada, ninguém viu nada, mas se fez o terror na Bahia, se trouxe o terror para o Rio de Janeiro, em cima da possibilidade de um crime, se jogou em Bangu, incomunicável, né? Uma série de pais e mães de família que nesse momento estão respondendo a inquérito para poder serem colocados para fora. Então, eu acho que aqui não dá para a gente fazer de conta que isso não está acontecendo. Não dá. E sabe por que não dá? Porque a PEC 300 continua solta. A PEC 300 não está sob o regime de exceção. A PEC 300, que na cabeça dos militares significa comida nas suas mesas, significa passagem, significa aluguel, significa dignidade, não será expulsa da corporação. Ela não está sujeita aos tribunais de exceção. Ela não está sujeita, tá certo? A expulsão, não está sujeita à prisão em Bangu 1. Essa continua livre e essa vai cobrar um preço. E o pior de tudo, ela não cobrará um preço ao governador Sérgio Cabral. Ela vai cobrar um preço da sociedade. Ela vai cobrar um preço da segurança pública. Por isso, né, que eu gostaria de chamar aqui, né, a todos os parlamentares, a todos, né, os companheiros que estão aqui dentro, para que se preocupem sim com isso. Está acontecendo. Está nesse momento acontecendo esses inquéritos de maneira completamente, né, fraudulenta, completamente irregular. E é preciso que outras pessoas, né, se importem não só com o apoio e a solidariedade aqui da tribuna, mas se importem realmente, né, em incidir sobre isso para que a gente possa reverter essa situação. Quem é que vai ganhar com isso? Quem é que vai ganhar com isso vai ser a segurança pública. Quem vai ganhar com isso serão nossos filhos, serão nossos familiares, que vão poder andar na rua realmente, né, sabendo que existem tropas que estão trabalhando com amor, que estão trabalhando com dignidade, né? Porque o que as tropas que foram para a rua se mobilizar pela PEC 300 estão dizendo para a sociedade é: socorro! Eu não quero ser miliciano, socorro, eu não quero ser ladrão, socorro, eu não quero viver, né, de dinheiro dado por nenhum tipo de forma irregular. Eu quero dignidade. E a sociedade precisa responder esse chamado. A sociedade não pode deixar que esses bons trabalhadores, esses que botam a cara a tapa, esses que dizem não à corrupção, esses que não têm esquema, né, que eles sejam expulsos, que eles sejam presos, que eles sejam punibilizados, né, porque isso vai significar um retorno mais tarde. Não adianta, panela de pressão não se fecha com tampinha de plástico. Está tentando se fechar uma panela de pressão que é nacional com uma tampa de plástico. Eu vou continuar falando isso aqui até que a gente consiga uma solução. Não vou mudar a pauta, vou continuar, né, levantando todos os elementos irregulares nessa situação para que a gente consiga realmente uma solução. É necessário uma solução para essa questão. E eu tenho certeza que a sociedade vai abrir seus ouvidos e eu tenho certeza que ela vai dar uma resposta para isso. Que as pessoas poderiam ser até a forma de mobilização, né, da Polícia Militar e dos bombeiros, mas jamais no estado do Rio de Janeiro vai ter pessoas que sejam a favor, tá certo, de Bangu 1, de Guantánamo no nosso estado. Jamais alguém aqui vai ser a favor que um defensor público, né, seja expulso de dentro de um quartel, né, embaixo de pancada, com cachorro, como foi o defensor Luiz Felipe, que veio aqui para essa casa ser homenageado e hoje está afastado do caso lá na Zona Oeste. Então, tem uma situação de exceção sim aqui e é necessário que essa casa, né, que cumpra o seu papel constitucional, que é de fiscalização do Executivo, e se pronuncie sobre isso. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo